Se a gente encontra uma contaminação ali no peixe, é de origem humana também, porque ele está ali na nossa pele em grande quantidade. E a importância da gente conhecer a dose infecciosa, né, dessas bactérias é porque na presença de, por exemplo, 10 células, já consigo ter uma contaminação de salmonela naquele peixe. Contaminando o peixe com a salmonela, 10 células chegando no indivíduo causa uma infecção. Se eu tenho a Escherichia coli numa quantidade acima de 100 células, unidade formadora de colônia, o que vai acontecer? Eu vou ter uma contaminação no indivíduo. Estafilococos, se eu tiver acima de 10 a 6 células, que quer dizer 10 a 6 células, 1 milhão de unidade formadora de colônia dos estafilococos, eu tenho contaminação no indivíduo. Então, quando vocês forem olhar na legislação, vocês vão ver que para salmonela a gente não pode ter nenhuma célula ali na amostra a ser analisada, porque 10 unidades formadoras de colônia é muito pouquinho da presença da salmonela ali e ela já consegue causar infecção. Então a gente não pode encontrar salmonela em nenhuma amostra de análise do peixe e para diversas matérias-primas também. A Escherichia coli, da mesma forma, a gente pode encontrar, por exemplo, em 2 ou 3 amostras de 5 analisadas, a quantidade de 7 no máximo células. Então é muito pouquinho a presença também que a gente pode encontrar da Escherichia coli. Então, acima de 100 células, a gente tem uma infecção da Escherichia coli. A gente consegue ver aqui, ó, 10 a 2, 100 células, a gente consegue ter um processo infeccioso com a Escherichia coli. Então, ainda tem um mínimo limite permitido da Escherichia coli nas amostras de alimentos do peixe. O estafilococcus, a gente precisa de 10 a 6, então mais de 1 milhão de células para causar infecção. Por isso, na legislação é permitido, por exemplo, 1.000, né, unidades formadoras de colônia, em 2 a 3 amostras analisadas, de 5 amostras analisadas. Então, para cada um você vai ter um limite permitido, porque a dose infecciosa varia entre eles, a quantidade de células necessária para causar infecção, tá? Da mesma forma, quando a gente vê as análises de bactérias heterotróficas, mesófilas, olha, acima de 10 a 6 consegue causar infecção. Então, quando a gente olha os artigos e verifica, 10 a 3, então está permitido, né, aquele alimento está próprio para consumo. 10 a 6, acima desse valor de 10 a 6, que a gente consegue ver que o alimento ele está impróprio, né, as condições higiênicas e sanitárias estão impróprias para que ele seja consumido, tá? Então é muito importante a gente avaliar essas informações quando faz algum estudo, quando faz alguma análise laboratorial, para você ter uma confiabilidade no seu resultado, no que você está comentando ali. A histamina está diretamente ligada à presença de bactérias. Por quê? As bactérias que a gente mencionou, deteriorantes, no início da disciplina, elas são da família Enterobacteriaceae. E essas bactérias, elas vão fazer com que haja conversão do aminoácido, né, histidina, em histamina. E isso vai ter a produção da histamina. Então, a presença dessas bactérias é um fator importante para acelerar a produção de histamina. Então, na legislação, a gente tem um limite também permitido para a histamina ali no peixe. Acima de 100 miligramas não é permitida em 100 gramas. Tá? Então, essa análise é uma análise que é realizada em relação à saúde pública, em relação à regulamentação do mapa, para verificar se tem contaminação naquela amostra. Então, todas essas bactérias, elas estão centradas na infecção oral, onde o indivíduo ele vai estar contaminando através da alimentação, tá? A gente viu que a toxina ela acaba ficando presente na água, a toxina produzida por víbrios pode ficar presente na água, como também a própria bactéria, ela vai ser ingerida no alimento e ela pode produzir também a toxina, né, do víbrio parahemolítico, do víbrio vunificus, e pode ali causar a toxinfecção. Mas muitos, né, do pescado, eles são filtradores, os moluscos, eles são filtradores.
Então, o que vai acontecer? Eles filtram essa toxina que fica ali na água e eles podem estar sendo meio de contaminação para a população. Por isso que na análise de molusco, vocês vão ver mais na parte da inspeção, é feita análise para diversas toxinas em molusco, por conta desse mecanismo de filtração desse tipo de ser vivo, tá? Ele pode filtrar, então ele pode estar ali retendo diversas toxinas que estão ali presentes na água. Então, a gente viu a diferença da intoxicação quando a gente tem a toxina produzida pelo micro-organismo. O micro-organismo não precisa estar presente ali. Se ele produziu a toxina e sofreu algum processamento térmico que conseguiu eliminá-lo, muito difícil eliminar a toxina, só se o processamento térmico for acima de 90 graus, muitas vezes. Tem muitas toxinas que são termoestáveis. Então, se produziu a toxina, já é um perigo, né? O micro-organismo morreu, mas só a toxina dele vai ser importante para causar intoxicação. O Staphylococcus é um desses micro-organismos que a gente vai falar hoje e que ele produz toxina e a gente não precisa da presença dele para estar causando a intoxicação alimentar. Só a toxina já é necessária. A Listeria que a gente falou na outra aula, ela precisa estar presente para causar infecção. Ela não vai produzir toxina. Ela não tem relação com produção de toxina. A Salmonella também não tem uma relação com produção de toxina. Então, a gente precisa da célula dela para poder causar infecção, tá? A toxinfecção, a gente tem o melhor representante, que é o Clostridium. A gente precisa da célula, que é a bactéria do Clostridium, e ele produzir a toxina ali, naquele ambiente, para poder causar a toxinfecção alimentar. A Escherichia coli, a gente também pode ter o exemplo dela como toxinfecção. A gente precisa da Escherichia coli e dela produzir toxinas para causar a toxinfecção alimentar. Então, a gente menciona que quando a gente está com alguma infecção relacionada à Escherichia coli, a gente tem uma toxinfecção, porque Escherichia coli também produz toxina. Clostridium também produz toxina, tá? Então, são bactérias que a gente encontra mais relacionadas à saúde pública e elas que a gente vai mencionar na aula de hoje. Escherichia coli, né, da família Enterobacteriaceae também, Salmonella também é da família Enterobacteriaceae, e o Staphylococcus, que não faz parte da família Enterobacteriaceae, mas ele é muito importante em relação à saúde pública, tá? Ele está presente na legislação. Então, os sintomas relacionados à gastroenterite são esses, né? Náuseas, vômitos, diarreias. Quando a pessoa tem alguma intoxicação, o que ela vai ter logo de primeiro momento? O vômito, né? Porque é o primeiro sinal que a gente tem de uma intoxicação em si, de uma presença de algum componente ali tóxico, de uma toxina ali presente. Então, a gente vai ter logo o vômito. Quando a pessoa tem uma infecção em si, ou uma toxinfecção, os primeiros sintomas são relacionados mais com a região abdominal, dor, diarreia, disenteria, enterocolite e, consecutivamente, apresenta-se o vômito. Tá? Então, a intoxicação é muito mais rápida de aparecer os sintomas do que a toxinfecção e a infecção. Então, na intoxicação, rapidamente, em 4 horas depois de ingerir aquele alimento tóxico, você vai ter a presença do vômito. Agora, a infecção e a toxinfecção geralmente demora mais tempo para você apresentar os sintomas, né? Por mais do que, às vezes, 8 horas, 12 horas, você começa a ter o aparecimento dos sintomas. Tá? Então, a pessoa que tem uma contaminação, né, por histamina ali, que eu falei para vocês que indiretamente a gente tem as bactérias fazendo parte ali daquele processo de produção da histamina. Então, a gente pode dizer que a histamina está diretamente ligada à microbiologia também. Então, a histamina é o componente alérgico ali, tóxico, e a gente, quando tem alguma infecção com uma grande quantidade de histamina, o primeiro sintoma é o vômito, tá? Então, quando tem algum componente alérgico ali presente naquele alimento, o primeiro sintoma é o vômito, tanto para a histamina como qualquer outra toxina de origem microbiana. Tá? Então, a gente veio falando também durante as aulas que Vibrio parahemolítico, ele já foi descrito na legislação, mas com a legislação atual, ele foi retirado,
tá? Então, a gente não tem mais a busca na inspeção do Vibrio parimolítico. A gente tem, né, Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus e a Listéria para alguns produtos à base do peixe. Agora, a Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus para todos os produtos. Então, eu trouxe até aqui para vocês a RDC, porque quando a gente fala de comercialização, a gente comenta sobre a RDC, que é a resolução envolvida na comercialização das matérias-primas, diretamente com estabelecimentos, supermercados, feiras. Então, a gente tem que utilizar para análise a RDC para esses estabelecimentos. Quando a gente fala de exportação, matéria-prima pouco processada, a gente utiliza, né, o órgão de regulamentação de produtos de origem animal, que é o MAPA, tá? Mas, basicamente, as análises são as mesmas para a Anvisa quanto para o MAPA. Não tem muita diferença em relação às análises, são praticamente as mesmas. Então, a gente tem, por exemplo, a categoria de pescados, peixe, crustáceos e miúdos, crus temperados ou não, fresco, resfriados ou congelados, a presença, né, de histamina que é avaliado para alguns grupos de peixes, algumas famílias de peixes, tá? E nessa família é avaliado o teor, tem que se encontrar o teor de 100 mg no máximo, limite máximo de 100 mg por quilos, tá? De tecido muscular somado com base em uma amostra composta por 9 unidades amostrais. E nenhuma unidade amostral pode apresentar resultado superior a 200 mg por quilograma, por quilo. Tá? Então, a gente não pode ter em nenhuma das amostras analisadas, das 9 unidades amostrais, mais do que 200 mg por quilo de histamina. Tá? Os moluscos, aí também se tem as análises, né, para esse tipo de pescado. Salmonella, você não pode encontrar nenhuma. Estafilococcus em 2 unidades amostrais de 5. Você pode encontrar o limite mínimo e o limite máximo, tá? De 5 unidades amostrais, 2 podem ter 50 a 500 para Escherichia coli, para os produtos não consumidos crus. Para os produtos consumidos crus, é de 10 a 100, tá? Então, para cada tipo de produto, a gente tem uma análise para um padrão microbiológico para a gente garantir a segurança do consumidor. A salmonela, sempre, não pode encontrar em nada, porque como eu mencionei para vocês no início, já com 10 unidades formadoras de colônia, você consegue uma infecção por salmonela. Então, a gente não pode encontrar nenhuma célula dessa salmonela no alimento, na matéria-prima, na amostra. A Escherichia coli para o molusco, uma unidade amostral pode ter de 2 a 7 unidades formadoras de colônia. Então, é uma quantidade muito pequenininha. É muito difícil você, né, só encontrar essa quantidade. Ou você encontra nada, ou você encontra muitos valores acima do que esse, tá? Os produtos à base de carne moída ou picada de pescados, temperados ou não, refrigerados ou congelados, a gente tem, né, a avaliação da histamina, da mesma forma que a gente tem na avaliação dos produtos de pescados, que nós vimos no início. Salmonela, a mesma coisa, né, relacionada aos produtos de pescado. Tá? Para os peixes e miúdos, salgados, secos, anchovados ou em salmoura, a gente também não pode ter salmonela, Escherichia coli. E nesse, olha interessante, não se busque estafilococcus, porque é um produto que não vai ser manipulado, então a gente não tem essa preocupação, tá? O estafilococcus, ele não vai sobreviver nessas condições de processamento. Os pescados semi-elaborados, desidratados, defumados ou não, aí já volta a ter a análise do Staphylococcus coagulose positiva, porque eles podem sobreviver nessa temperatura, né, nesse tipo de processamento. Então, esses 3, né, micro-organismos, Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus, a gente encontra padrões microbiológicos para praticamente todos os produtos de pescado e seus derivados,
tá? Então, toda vez, né, que se faz qualquer análise microbiológica que envolva a segurança alimentar, precisamos analisar esses micro-organismos ali naquela matéria-prima. Quando a gente for falar de condições higiênicas sanitárias, a gente analisa aqueles que nós comentamos que são os deteriorantes, os coliformes e as bactérias mesófilas e psicotrófilas, tá? Lembrando que a Escherichia coli está dentro dos coliformes termotolerantes a 45 graus, de fermento lactose a 45 graus. Então, o grupo das bactérias que nós vamos falar hoje são bactérias gram-negativas, tá? Elas são fermentadoras de lactose, a Escherichia coli apenas, que daqui a gente vai falar hoje. E a salmonela não fermenta a lactose. Então, esse é um teste crucial para ser feito, para a gente diferenciar se é uma enterobactéria Escherichia coli, fermentou lactose, carboidrato, então Escherichia coli. Ou se é uma salmonela, não fermentou lactose, então é uma salmonela. Então, a diferença da fermentação da lactose é crucial para a gente diferenciar se a gente tem uma probabilidade de ser salmonela ou tem uma probabilidade de ser Escherichia coli, tá? O víbrio, que a gente falou na aula passada, também são bactérias gram-negativas, tá? E a gente vai falar não só das enterobactérias hoje, mas também de bactérias gram-positivas, que são os cocos, os estafilococos, que estão diretamente ligados com a infecção, né, através da manipulação do peixe, tá? Então, é uma infecção de origem humana. A Escherichia coli, por conta das fezes humanas, falta de higienização pessoal, leva aquela contaminação ali para o peixe. Então, o manipulador, ele pode levar contaminação para o peixe de Escherichia coli também, se ele não tiver uma boa higienização pessoal após, né, o uso do banheiro, sanitários, entre outros. E ele também pode levar uma contaminação de estafilococcus se ele não fizer a higienização das mãos para utilizar as luvas e manipular aquele alimento. Então, o uso da luva é essencial, mas eu também tenho que saber usar a luva. Não posso usar a luva para manipular uma matéria-prima suja e depois mexer numa matéria-prima limpa, né? Após o processamento de lavagem, eu não posso mexer com as minhas mãos sujas numa matéria-prima limpa, tá? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Quando a gente fala, né, de Escherichia coli na manipulação, ela também está ligada com o processo, né, da manipulação, mas foi o que eu falei também para vocês. A salmonela, ela pode vir daquele ambiente contaminado, ali onde tem a captura, onde tem os rios, onde tem o próprio ambiente de água doce ou água marinha, ali das proximidades, tá? Por conta de esterco, porque ela tá na microbiota dos animais, das carcaças de carne de frango. E a gente tem a Escherichia coli da matéria do esgoto, né, humano. Então, a gente tem ali também no ambiente uma matéria-prima podendo chegar contaminada ali para o processamento, além de adquirir a Escherichia coli pelo processamento do manipulador que não tem a higienização correta. Então, a Escherichia coli, ela tem a fermentação da lactose. Esse é um meio de cultura no laboratório que a gente verifica se há fermentação da lactose para as enterobactérias. Essas são aqui as bactérias que fermentam a lactose, a Escherichia coli é uma delas. E as bactérias que não fermentam a lactose, a salmonela é uma delas. E essas duas são importantes para a saúde pública, tá? Essas bactérias, né, salmonela e Escherichia coli, são ditas como patógenos primários. São aquelas que, independente se o indivíduo está saudável ou não, a bactéria vai causar infecção, tá? Os patógenos oportunistas, em que a Escherichia coli ela se inclui também, se houver alguma debilidade no indivíduo, no seu sistema imunológico, essas bactérias aqui, elas podem causar infecções. São bactérias que são ditas, né,
de ambientes naturais, de ambientes que a gente tem convívio. A gente tem, por exemplo, o Enterobacter no nosso intestino, muitas vezes. A Escherichia coli faz parte do nosso intestino. Mas se ela tiver alguma oportunidade devido à debilidade no sistema imunológico, eles podem causar infecções naquele indivíduo. Por isso elas são chamadas de patógenos oportunistas. Quando a gente encontra bastante isso? Nos ambientes hospitalares. O indivíduo ele chega com uma infecção naquele ambiente, uma pneumonia, né? Trata a pneumonia, mas por ele estar utilizando ali durante o tratamento catéter, ou por ele estar utilizando durante o tratamento o contato direto, muitas vezes, ali com profissionais de saúde, profissional de saúde, ele está ali, né? E muitas vezes aquele catéter que ele colocou no indivíduo faz com que aquela mexa na microbiota do organismo e ela consegue ali, né, despertar e aqueles micro-organismos acabam causando infecção, já que aquela pessoa já está imunocomprometida com uma pneumonia. Tá? Então, isso pode acontecer muitas vezes, é o que acontece, né? Ou a pessoa já está ali com uma pneumonia e é uma pessoa que já tem uma AIDS. Aí pegou uma pneumonia, tratou a pneumonia, mas por estar muito tempo no hospital, tendo contato, né, com diferentes medicações, faz um desequilíbrio no seu organismo em relação a ter uma disrupção na sua microbiota, porque quando a gente começa a receber muita medicação, o nosso organismo ele começa a atingir também os micro-organismos que são benéficos, né? Porque essas medicações acabam causando também um malefício para esses micro-organismos benéficos. Então a gente fica com há muita perda desses micro-organismos, acabam eles morrendo e a gente fica sem microbiota para nos defender, tá? Então, o nosso micro-organismo ele fica propício a alguma bactéria, quer seja mesmo interna, a tomar conta daquele local que sofreu essa debilidade, né? Ou aquele local que teve perda de micro-organismo. Por exemplo, no intestino, se eu recebo muita medicação para pneumonia e acaba afetando a minha microbiota do intestino, aquela micro-organismo que sobreviveu, ele pode ali crescer muito e se espalhar para diversos locais do intestino e sair até do intestino. Ele pode se aproveitar daquele momento e se tornar virulento. Então, esses são os patógenos oportunistas, que eles se aproveitam daquele momento de debilidade imunológica para causar infecção. E muitas vezes eles vêm internamente do nosso organismo, tá? Eles não vêm do ambiente externo, muitas vezes eles vêm do próprio organismo. Claro, quando a gente tem muitas infecções hospitalares, essas infecções hospitalares, elas vêm do ambiente. Um manipulador, no caso, um enfermeiro acaba passando por aquele indivíduo, aquela infecção por conta de não realizar, né, a troca certa das luvas, mexeu com um indivíduo com a luva que mexeu com outro paciente, isso acontece muitas vezes. Ou não usou luva para mexer naquele paciente, foi mexer no outro paciente. Aí também tem esse transporte de bactérias. Isso também acontece. Mas quando aquela pessoa ela já tem uma debilidade também naquele local e recebe muita medicação, a própria bactéria do teu corpo pode sozinha se alastrar ali, né? Porque você acabou eliminando as outras que fazem parte da microbiota e acaba te defendendo de patógenos. E ela mesmo se alastra ali, cresce e causa uma infecção oportunista. Então, uma dessas bactérias, como a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, que estão ali naturalmente na microbiota ao nosso redor ou no nosso corpo, elas podem realizar esse processo de infecção oportunista, tá? Então, a gente tem esses micro-organismos que são, né, a gente precisa deles para que eles causem a infecção da célula deles, e esses aqui que produzem toxinas, precisa dele e da produção de toxinas. A Escherichia coli, ela está presente nos dois. A gente tem a Escherichia coli, né? Invasiva, Escherichia coli, que produz toxina. Então, tem uma diversidade de Escherichia coli. Vocês nunca mais vão esquecer esses nomes, espero eu, com tanto falar dessas bactérias. Então, a gente tem, né, as enterobactérias, que são bactérias gram-negativas.
A coloração delas, elas são assim, dessa forma de bastões curtos, tá? E a coloração dela é vermelhada, rosa avermelhada, porque elas têm uma parede fina de peptidoglicano, então elas perdem o primeiro corante, que é o cristal violeta, e absorvem o segundo, que é a fucsina, tá? E por isso elas diferenciam das bactérias gram-positivas, que não perdem o primeiro corante, porque elas têm uma parede celular grossa e o álcool não consegue fazer com que elas percam esse primeiro corante. São as bactérias gram-negativas que têm uma parede fina e acabam perdendo esse primeiro corante. Então, muitas delas são anaeróbias, por isso elas ficam no intestino, porque ali no nosso intestino, né, a gente não tem a grande quantidade de oxigênio. Muitas produzem toxinas. Então, faz parte das enterobacteriáceas, a Escherichia coli e a salmonela. A salmonela ela não fica no nosso intestino. A salmonela ela fica nos intestinos dos outros animais, né, bovinos, no frango, na galinha, tá? A Escherichia coli fica no nosso intestino. A gente tem problemas de infecção por Escherichia coli, principalmente nos locais com uma deficiência no saneamento básico. E a gente tem, né, Escherichia coli, que naturalmente vive no nosso intestino, são consideradas aquelas bactérias benéficas, mas também a gente tem as Escherichia coli que são patogênicas, tá? Então, quando a gente faz uma análise de coliformes, a gente busca a qualidade sanitária daquele alimento. Quando a gente busca Escherichia coli ali naquela análise, tá? Para saber se a gente tem qualidade sanitária naquele alimento. Quando a gente faz a análise de Escherichia coli sozinha, é que a gente está buscando a segurança, né? Escherichia coli como patógeno, tá? Então, muitas vezes, a gente vai fazer as duas análises, né? Para poder ver a parte da qualidade e da segurança. Tanto a análise de coliformes como de Escherichia coli, tá? A gente vai encontrar, se a gente encontrar a Escherichia coli, consecutivamente a gente vai encontrar, né, a coliforme termotolerante, porque a Escherichia coli também é analisada ali como coliforme termotolerante, tá? Então, a gente tem vários tipos de Escherichia coli que são consideradas importantes para a saúde pública. A enterotoxigênica, a EREC, a enteropatogênica, a enteroinvasiva, tá? E a gente também tem a enterotoxigênica, mas não invasiva, tá? A enterotoxigênica invasiva, a EREC, ela produz uma toxina, que é uma toxina muito perigosa, pode causar uma hemorragia, né, no sistema trato urinário. Tá? Teve uma contaminação um tempo atrás no hambúrguer nos Estados Unidos por uma Escherichia coli hemorrágica e O157 e teve uma contaminação, um surto, né, nesse local. A não invasiva produz duas toxinas, uma que é termoestável, então ela não se inativa. A toxina é uma proteína, então ela não fica inativada em altas temperaturas. E tem uma outra toxina que ela produz também, que ela é termolábil. Ela é inativada em altas temperaturas, tá? Então, olha o perigo de ter uma produção de uma toxina se ela pode ser resistente a altas temperaturas, tá? Então, diarreias bacterianas de Escherichia coli. Quanto mais vermelho, maiores locais onde a gente tem essa incidência de bactérias, né, Escherichia coli causando diarreia. Brasil aqui, ó, bem vermelhinho. E o verdinho abaixo, né? América do Norte. A Escherichia coli, a gente tem ela como um bacilo gram-negativo, não forma esporos, mas tem essa infecção intestinal, tá? Que pode ser grave, dependendo né, a gente tem Escherichia coli, é a espécie, dependendo da cepa, tá, de Escherichia coli. Cepa é uma variante daquela espécie. É igual quando a gente fala
das variantes do Covid, né? Então, cepa é uma variante da bactéria, tá? Então, a gente tem diferentes cepas de Escherichia coli que podem estar causando infecções. Cepas, sorotipos, né, são a mesma coisa. Então, a gente tem a Escherichia coli enterotoxigênica, a enteropatogênica, a enteroinvasiva, a enterohemorrágica e a enteroagregativa. Tá? Então, como a gente viu, a Escherichia coli, ela tem, né, essa denominação por conta da presença, quando ela é enterotoxigênica, ela vai causar uma infecção enterointestinal. Toxigênica é com produção de toxina. Ela produz duas toxinas, a enterotoxigênica, a AST, que é estável a altas temperaturas, e a ALT, que é degradada em altas temperaturas. Tá? Então, ela produz essas duas toxinas. Essas toxinas vão fazer com que haja o quê? Uma liberação de água pelas células intestinais. E, além da água, vai ser liberado também íons de cloro, fazendo com que haja uma disrupção ali no equilíbrio eletrolítico. Então, a pessoa vai ter o quê? Uma diarreia com perda desses sais minerais, tá? Então, a gente tem, né, a ação das toxinas. A ALT vai ser aquela toxina que vai agir diretamente no AMP cíclico, fazendo com que haja essa perda, né, de água e de íons de cloro, tá? E a ST vai fazer com que haja a perda também, ela auxilia essa perda também de água pelo AMP cíclico. A Escherichia coli enteropatogênica, como o próprio nome já diz, ela vai causar infecções intestinais, mas elas vão ficar ali, ó, por cima da célula, tá? Vão ficar aderidas ali na célula. E isso, né, é um problema porque elas podem estar ali formando microcolônias, biofilme, e o medicamento, ele não pode, muitas vezes ele não é eficaz para eliminar essas bactérias, tá? Tem que fazer uma combinação de antibióticos para conseguir eliminar essas bactérias. Essa Escherichia coli enteropatogênica, ela é mais visualizada nas crianças, causando diarreia de 0 a 5 anos, através da contaminação dos alimentos. A enteroinvasiva, como o próprio nome já diz, vai causar infecções intestinais, vai invadir o epitélio, tá? E vai se multiplicar de uma célula a outra, igual que a gente viu ontem na listéria. A listéria, igual a Escherichia coli, ela causa essa infecção e vai se espalhando através das junções comunicantes no tecido epitelial. Então, a Escherichia coli tem essa mesma propriedade, tá? Vai se espalhando lateralmente. Causa uma diarreia aquosa, né? E é encontrada também nas crianças e nos adultos. A Escherichia coli enterohemorrágica, então a dose infecciosa dela é baixa, poucas células, mas também ela já é tão virulenta. Então, muitas vezes, se aquela bactéria já é tão virulenta, a gente nem precisa de uma grande quantidade dessa bactéria. Então, é o que acontece com a Escherichia coli enterohemorrágica, EHEC. A O157 é a mais perigosa, é a mais conhecida, que pode causar síndrome hemorrágica urêmica, hemolítica, que causa dano renal. A pessoa, se sobreviver, pode ter que fazer um tratamento de até transplante renal, tá? E o que acontece? Ela vai produzir uma toxina chamada chigatoxina, que vai inibir a síntese proteica. Inibindo a síntese proteica da célula, a gente não tem proteína, então a célula fica inviável, né, para sobreviver. Além disso, ela tem enteromolisinas que degradam as hemácias, então ela é bem virulenta, tá? Então, ó, a Escherichia coli enterohemorrágica, ela produz essa toxina Shiga,
que vai entrar dentro da célula inibindo a síntese proteica ali nos ribossomos. Então, vai levar à morte celular. Não tem proteína, não tem mais ação à célula. Que a proteína ela vai ser produzida para tudo quanto é organela dentro da célula. Aí eu trouxe aqui também para vocês um resultado de uma pesquisa que analisou Clostridium, Escherichia coli, bacilos em pirarucu salgado seco, tá? Então, a Escherichia coli, a salmonela na legislação, né, a sua presença, e a gente encontra a presença de salmonela em amostras que, por exemplo, para bacilos, a gente tem uma quantidade, né, considerada baixa. Mas se a gente encontrou a Escherichia coli ali, a salmonela já tem que ser rejeitado. A Escherichia coli também encontrou valores altos junto com bacilo, mas não encontrou salmonela, mas também rejeita. Então, muitas vezes, a gente faz a análise, né, de 2 ou 3 patógenos para a gente confirmar como está a segurança daquele alimento. Então, aqui, ó, presença da salmonela, né, naquele alimento. E em outra amostra a gente já tinha uma Escherichia coli em grande quantidade. Então você vai descartar, por exemplo, a primeira, a segunda amostra, a quarta amostra, a nona amostra. Então a gente vai ter que descartar um monte, tá? Porque ou a gente teve uma alta concentração de salmonela, de Escherichia coli, ou a gente teve a presença de salmonela. Então a gente descarta, porque são bactérias de importância para a saúde pública. Não pode ter, né, a presença da salmonela e não pode ter altas quantidades de Escherichia coli naquela amostra. A gente descarta, tá? Então a gente só conseguiria ali, por exemplo, essa amostra, essa aqui, pouquíssimas amostras seriam ali consideradas aptas, né, para o consumo. Esse foi uma análise, né, no comércio varejista da cidade de Belém, tá? Em 2010. 2009 a 2010. Então, a gente consegue, né, dizer que eu não vai ser possível comercializar essas amostras, porque tem contaminação de um patógeno ou de outro. É muito comum, quando a gente tem a presença dos bioindicadores ali em grande quantidade, a gente tem a presença de um patógeno, tá? Podendo ter a presença de um segundo patógeno. Mas não necessariamente a gente vai ter a presença dos 2 patógenos, certo? Então, quando ali, como foi feita a análise só dos patógenos, deixa eu ver se foi feito dos coliformes. Não foi feito, só foi feito dos patógenos. Como foi feita a análise dos patógenos, da salmonela, a gente pode considerar, né, que essas amostras que estão com os patógenos, elas são impróprias para o consumo, tá? Porque teve a presença de salmonela e teve alta quantidade de Escherichia coli em muitas delas. Então, todas essas a gente considera como sendo impróprias para o consumo. Mas é comum a gente ter a análise dos coliformes juntos de pelo menos 1 ou 2 patógenos, para a gente garantir que, por exemplo, a análise da salmonela, a presença da salmonela, ela veio junto também com uma alta concentração de coliformes naquela matéria-prima, tá? A presença da Escherichia coli também veio junto com alta concentração de coliformes naquela matéria-prima, tá? Uma segunda resposta para aquela minha análise. Então, aqui, a enteropatogênica, que fica ali na superfície, a enterhemorrágica, que vai secretar a toxina de Stiga, que causa síndrome hemolítica, urêmica nos rins, a enterotoxigênica, que vai produzir as 2 toxinas, uma sendo termoestável, a enteroagregativa, que a gente vai falar dela, ela forma biofilme, então ela formando biofilme, ela vai impedir a atividade das microvilosidades, de absorver os nutrientes, tá? Biofilme é uma comunidade celular ali na superfície. Então a gente começa com a infecção, né, com a Escherichia coli, daqui a pouco vem outra bactéria, vai formando aquele biofilme que a gente tem dificuldade de eliminar.
Então, para vocês que futuramente vão fazer estágios em indústrias, a formação de biofilme é uma preocupação das indústrias, nos equipamentos, tá? Por quê? Muitos equipamentos, muitas superfícies que entram em contato com o alimento, se não for feita uma higienização correta, aquela sujidade, ela fica ali naquele equipamento, né? Sujidade atrai micro-organismo. Então, a gente vai ter um crescimento de micro-organismos ali. Não só uma população, vai ter várias populações, uma crescendo sobre a outra, porque elas vão formando o biofilme, que é uma capa, né? Acaba sendo uma capa contendo uma comunidade microbiana, com várias espécies de micro-organismos. Então, uma vez formada essa capa, o que vai acontecer se a gente não... Se na primeira vez não fizer uma higienização correta do equipamento, né, a gente já pode ter uma formação de biofilme. Na segunda vez, a gente não vai conseguir eliminar aquela crosta que vai se formando. Aí vai se formando crostas e crostas e crostas. Aquele sanitizante que você está utilizando para aquele equipamento, você não vai conseguir efetividade, né? Então, você vai ter que pensar, estudar uma combinação de sanitizantes para poder eliminar aquele biofilme. E muitas vezes, até você descobrir que você não está fazendo uma higienização correta daquele equipamento, você pensa que está fazendo, né, no dia a dia, você já eliminou porque o biofilme ele fica ali na superfície. As bactérias ficam ali grudadas, porque elas secretam polissacarídeos e conseguem ficar grudadinhas. Mas durante o processamento, elas vão se soltando, aquelas bactérias mais externas, elas vão se soltando ali daquele biofilme. E elas vão caindo no alimento, né? Então, até você descobrir que teve um biofilme formado, que você não está fazendo a higienização correta, que está tendo acúmulo de micro-organismo, e você não sabe o que está acontecendo ali no seu processamento, você já contaminou muita amostra, né, daquele equipamento que foi soltando os micro-organismos. Então, hoje em dia é um grande problema a formação de biofilmes em diversos equipamentos que são utilizados no processamento dentro das indústrias de alimentos, tá? A enteroinvasiva, que vai invadindo através, né, das junções comunicantes entre as células, tá? Então, é uma área assim, bem interessante de ser trabalhada, que é essa da análise, né, de formação de biofilmes, como também da avaliação de diversos equipamentos que podem ter a presença desses biofilmes durante o processamento. Então, muitas vezes a contaminação acontece, o pessoal não sabe de onde veio aquela contaminação, e só vai descobrir depois que faz um rastreamento naquela indústria, nas etapas que são essenciais para aquele peixe, por exemplo, tá passando ali durante o processamento, vai precisar rastrear as principais etapas, fazendo a coleta, né, do material ali com suave, e ali você vai descobrir da onde que se originou aquela bactéria ali, aquela contaminação. Aí, após você descobrir da onde originou aquela contaminação, você vai encontrar que teve ali, por exemplo, pode ter sido uma formação de um biofilme ali na superfície, né? Aí você vai ter que saber como realizar a higienização correta, né? Verificar sempre se está higienizado corretamente, porque uma falha nesse processo, você pode contaminar, né, muito a matéria-prima ali durante o processamento, tá? Então, esse é um tipo de contaminação cruzada que veio de um equipamento e chegou ali na matéria-prima. O manipulador, ele traz uma contaminação ali também para a matéria-prima, quando ele não faz a higienização correta. Os utensílios, quando vai utilizar na matéria-prima, se eles não forem higienizados corretamente, vai levar uma contaminação. Então, são muitas, né, particularidades que têm que ser seguidas corretamente. Então, a enterogregativa, ela vai formar esses biofilmes, ficam ali por cima das microvilosidades e podem também, ali por cima mesmo, sem precisar entrar na célula, secretar algumas enzimas que são citotóxicas, tá? Para a célula.
Outra análise, né, do tambaqui, ó, 60 amostras de tambaqui na cidade de São Luís. Em feiras e supermercados, foi feita a análise de coliformes totais e termotolerantes. Então, como eu sempre falei para vocês, termotolerante a gente tem Escherichia coli ali, tá? Em grande quantidade. E coliformes totais, a porcentagem, ó, 30 amostras, 96% com a presença de coliformes totais, 83% com coliformes termotolerantes. Escherichia coli, 30 amostras, né, 43%. E Aeromonas também 30 com 100%. Supermercado, né, os 60 foi dividido em 30 e 30. 30 também, 19, né, 63% estavam com acima dos valores para coliformes, 23% para coliformes termotolerantes, nenhuma para Escherichia coli e 86% para Aeromonas, tá? Então, as contaminações nas feiras, né, maior do que o supermercado. Mas supermercado, né, a gente, ao analisar o supermercado, a gente pode inferir, né, que no supermercado a gente teve 19 amostras que estavam ali com a contagem de coliformes totais com valores superiores, né? Então, aquelas amostras elas seriam descartadas, tá? Mas não se encontrou Escherichia coli, tá? A gente não encontrou Escherichia coli ali naquelas amostras. Aqui, né, 96 acima, então já descartaria todo o lote do que foi analisado. Tá? Porque se eu tenho, né, o coliforme total acima do valor permitido e eu não encontro a presença da Escherichia coli naquela análise, né, do coliforme termotolerante naquela análise, então o segundo ponto a analisar seria as bactérias heterotróficas ou buscar um outro patógeno para a gente confirmar se aquela amostra ela realmente está em condições desfavoráveis. Na feira a gente já descartaria tudo, né? Mas no supermercado a gente não encontrou Escherichia coli. Então faria outra, como a gente encontrou Aeromonas, então a gente já fica, ó, com o pé atrás, né? Então já descartaria também no supermercado, porque fez uma análise de um outro patógeno ali também nas amostras, ó, 100% nas feiras. Então a gente já descartaria também no supermercado. Então é sempre bom, quando faz análise de qualidade, ter análise de pelo menos um patógeno. E na dúvida, um segundo patógeno também. Na análise do tambaqui, ó, muitas amostras tinham a presença de Escherichia coli, né? Por mais que não tenha encontrado a salmonela, ó, nessa aqui encontrou a salmonela e não encontrou Escherichia coli. E os valores tudo acima do permitido para coliformes, né? Então, a gente fez análise de coliforme aqui, tudo acima do permitido. Isso aqui quase, ó, tudo acima do permitido. Se a gente for olhar, aqui, ó, menor que 3. Essa aqui, só 13 a 14 seria própria para consumo. Só 13 a 14. Certo? Então, rejeitaria todas as amostras, então rejeitaria logo tudo. Só 2 amostras próprias, né? Não tem confiabilidade nenhuma. Do tucunaré, não. Olha aqui, tudo pouco. Ele tá próprio para o consumo. Então, o tambaqui não tá próprio para o consumo. Mas o tucunaré tá próprio para o consumo. Tudo pequenininho, as contagens. E a ausência de salmonela e Escherichia coli, tá? Aqui também análise microbiológicas dos coliformes termotolerantes e dos mesófilos. Foi feito nos equipamentos.
Então, é muito importante também analisar os equipamentos para verificar se não está tendo a contaminação cruzada pela formação de biofilmes. Olha, foi feita análise de manhã e à tarde, tá? De manhã teve ausência dos equipamentos para coliforme termotolerante. Só a faca, ó a faca, presença de manhã e de tarde. A faca é um utensílio muito propício de levar a contaminação cruzada, né? Já à tarde, não só a máquina de pele 1, a pele 2, tá? E de manhã também para aeróbios. A quantificação é menor do que de tarde, né? Era o que se esperar também. Tá? Então, olha aqui, ó. Contaminação cruzada faca. É um importante utensílio que pode estar levando contaminação para o peixe. Já, olha só, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela recomenda a contagem de 50 unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado para mesófilos e ausência de bacilos cereus, de salmonelas e coliformes termotolerantes em superfície. Tá? A gente não tem isso na legislação, mas fora do Brasil a gente tem essa legislação internacional. Então, a gente não podia estar encontrando coliforme termotolerante em nenhum desses utensílios, nenhuma superfície. E os mesófilos recomenda até 50 unidades formadoras de colônia, tá? Aqui a gente estava no limite para todos, não tem 50 unidades formadoras de colônia para aeróbios. Mas pelo coliforme ter sido encontrado, então, né, a gente já tem a presença dos coliformes, a gente já fica em alerta. Tá? Aqui foi uma reportagem também de contaminação por salmonela no transporte nessas amostras, tá? De pirarucu estavam contaminadas por salmonela. E essas amostras, elas estavam totalmente sem condições de boas práticas nenhuma, sendo transportadas, amontoadas, sem refrigeração, transporte totalmente inadequado, por cima, no chão, né, largadas no chão. E foi detectado salmonela nessas amostras, tá? Então, a salmonela em si é um micro-organismo que baixas contagens pode causar contaminação e infecção no indivíduo. A mais atual em relação à contaminação é a Salmonella enteritidis, tá? Que tem mais de 1.500 sorotipos. As outras, Salmonella typhi, ela tem mais ligação fora do país, causando contaminação através dos alimentos. A Salmonella typhi, ela é causadora da febre tifoide, tá? Alguém falou comigo?